Existem várias decisões judiciais e precedentes legais em relação ao aborto. Nós temos uma decisão importante do STF relacionada ao tema, que foi em 2018. Foi a arguição de descumprimento do preceito fundamental 442. Foi realizado um julgamento histórico que buscava descriminalizar o aborto até a 12ª semana. No entanto, o STF decidiu alterar a legislação existente. Decidiu não alterar a legislação existente e manteve o aborto como um crime na maioria dos casos. Até porque se ele alterasse, seria inconstitucional e teria um impacto social muito grande, tendo em vista que a maior parte da sociedade ela é contra a legalização do aborto, por várias e várias questões. Porém, o peso maior seria por ser inconstitucional, por estar ali violando o direito à vida. Ocorreu uma operação chamada Anjos da Lei, em 2018, que foi uma investigação que descobriu diversas clínicas clandestinas, clínicas essas que faziam procedimentos de aborto, onde diversas vidas foram ceifadas, não só vidas de mulheres, mas vidas de crianças, de bebês, de fetos, que poderiam ter esse direito, né, de ser cidadãos, e acabaram tendo. Eles não tinham poder de escolha, mas as mulheres tiveram poder de escolha e se deslocaram até aquele local onde a decisão desses seres inocentes foi afetada. Teve o caso também da Patrícia Gabrielli, o julgamento em 2007, onde a Patrícia Gabrielli era uma jovem de 15 anos que buscou esse procedimento, ela era do Rio de Janeiro, em uma clínica clandestina, e ela acabou vindo a óbito. O profissional, não diria nem profissional, mas o médico, né, que praticou, que fez esse aborto para essa jovem, ele foi condenado a 4 anos de prisão, por 2 assassinatos, 4 anos de prisão. É um absurdo. E o caso da Adriane Viella, que a Adriane Viella foi uma arquiteta assassinada em sua casa em Brasília, e durante a investigação foi visto que ela estava grávida, e a morte dela ocorreu por conta de um aborto que foi praticado na casa dela. E ela não teve essa opção, né? Também a Elisa Samúdio, ela foi morta pelo goleiro Bruno, porém, dentro das investigações, foi descoberto que ela sofreu um aborto obrigado, né? Obrigaram ela a fazer um aborto contra a vontade dela, e esse bebê veio a óbito. Então, nós sabemos que essa prática, né, viola o direito à vida, viola as alternativas que se pode ter da adoção, porque se você tem uma gravidez indesejada, né, tem o direito à adoção, nós temos aí dessas alternativas, os impactos psicológicos que uma mulher que pratica, que passa por esse procedimento de aborto, futuramente não vai pensar em ter filhos ou vai se arrepender. Então, há impactos psicológicos que vão trazer ali depressão, ansiedade e vários traumas, e os traumas emocionais do procedimento de sentir-se assassina, né? Temos a questão do desenvolvimento científico, com o aumento, né, do avanço das ciências e medicinas. Você consegue hoje saber que um feto ele tem a capacidade de sentir dor, né? Ele responde a estímulos de dor, e então é uma vida humana que está sentindo dor, que está sendo violada de maneira agressiva, eu usaria essa palavra. Tem a questão dos princípios religiosos, né? Porque o aborto, se nós formos olhar pela questão religiosa, ele é proibido, né? Deus, ele nos deu o direito de reproduzir, de trazer vida, de gerar vida. Então, a partir do momento que você se acha no direito de interromper uma vida, independente seja num assassinato a tiro ou numa prática de aborto, você é visto como uma pessoa que está indo contra a essa questão, né, religiosa, está indo contra Deus, você é um assassino. E a consistência legal e ética, que nós vamos ver aí que existem princípios éticos e legais. Eu não tenho direito de tirar a vida de um inocente, eu não tenho poder sobre a vida de outro ser humano. E se eu acho que eu tenho poder sobre a vida de outro ser humano, eu não tenho o mínimo de empatia, não tenho o mínimo de sentimento, não tenho o mínimo de humanidade. Os impactos demográficos e econômicos em relação a essa discussão, a essa questão, né, do abortamento.
Nós temos a questão do acesso, né, que a taxa de natalidade do país iria diminuir bastante se as pessoas tivessem acesso a essa questão do aborto, teria um impacto demográfico gigante em relação à população. Nós teríamos países com menos pessoas, com menos taxa de nascimento, e isso traria o envelhecimento dessa população. A força de trabalho e o crescimento econômico, ele iria ter uma alteração, porque teriam menos pessoas no mercado de trabalho e teríamos um público mais envelhecido que não teria como ofertar mão de obra para algumas atividades, por questões de aposentadorias e etc. Então, isso afetaria, consequentemente, o mercado de trabalho e o crescimento econômico dos países. O sistema de bem-estar social, né, que nós vamos ter ali, o sistema de bem-estar social do país vai ser afetado com um maior envelhecimento da população e uma menor taxa de natalidade. Você vai ter uma pressão ali nos sistemas previdenciários, na questão da atenção à saúde, porque vai ter uma população mais idosa. Para o governo vai ser um custo mais alto e vai ser um desafio criar programas de benefícios sociais para pessoas mais idosas, para uma população mais idosa, que é o caso, que é o que vai ocorrer se caso o aborto venha a ser legalizado. O equilíbrio entre os direitos individuais e interesses coletivos, que você vai olhar de uma maneira ampla uma mulher tomando decisões do seu próprio corpo, decidindo também pela sociedade, né? Também por essa mudança demográfica e econômica. Então, não vai ser uma decisão individual, vai ser uma decisão que vai impactar a sociedade como um todo, porque vai trazer visões éticas, morais, políticas, legais. Então, não é uma decisão só sobre um corpo, mas é uma decisão que acaba sendo coletiva. O acesso aos serviços de saúde reprodutiva, que não os investimentos, a partir do momento que o aborto possa ser legalizado, os investimentos para programas de reprodução para pessoas que têm dificuldade de ter filhos e querem ter filhos, eles vão ser reduzidos, porque vamos ter ali 2 programas sendo trabalhados com pautas diferentes, né? E garantir, né, acesso a esse programa de reprodutividade, programas de adoção e etc., traz uma viabilidade maior e maior equilíbrio de uma maneira social, ética, moral, do que impulsionar um programa que venha ceifar vidas, um programa que venha trazer o aborto como uma pauta principal, onde você invista em ceifar vidas. E esses são os tópicos que eu venho trazer em relação ao porquê Jussara deve ser condenada. Porque a partir do momento em que ela for absorvida, em que isso for levado como algo natural, outras pessoas vão se sentir no poder, se já existem outras pessoas, mas mais pessoas vão se sentir no poder de trazer essa prática, e isso trará um colapso social muito grande. E nós temos que olhar para essa situação de maneira ética, de maneira moral, de maneira política, de maneira legal. E a maneira legal, que é a que nós trazemos aqui nesse debate, principalmente, maneira social, é que o aborto, ele é um crime. E no caso da Jussara, ele se configura totalmente como um crime. Independente da condição onde ela se envolveu, nós estamos falando aqui de um crime.